Olá, tudo bem? Você sabia que a posse do governador é dia 1º de janeiro? Você sabia que tem outras curiosidades também sobre esse assunto? E aí eu chamei um especialista no assunto, meu querido amigo Marcelo Pinheiro, que é cerimonialista, também é colunista, e nós vamos conversar e te ajudar a esclarecer todas as dúvidas que você tem sobre esse assunto. E aí você vai assistir a posse e vai dizer, olha, lembrei de tudo isso. Marcelo, querido, super obrigado. Obrigado eu. Por arranjar um tempinho aí na tua agenda, que eu sei que está uma loucura, mas para vir atender a gente e ajudar a esclarecer as dúvidas. Muito obrigado pelo convite, satisfação enorme estar aqui com você, satisfação enorme falar para os seus web espectadores, web espectadores, nossos, né? Porque você também vai poder divulgar para os seus. Então, eu queria começar te perguntando assim, 1º de janeiro não é uma data muito complicada para uma posse, já que acontece inclusive pela manhã, a posse de governador é de manhã, de presidente é à tarde. Não é muito complicado não, as pessoas não costumam reclamar? 1º de janeiro, Ana, é uma data universal. Tá. Então o mundo todo é um dia que o mundo todo está voltado para o mesmo sentimento, é o primeiro dia do ano. Sim, né? sim. Por conta disso, as nossas posses realizadas em 1º de janeiro, elas são revestidas de muita complexidade. Eu imagino. Primeiramente porque todos estão celebrando o Ano Novo. Sim. Antes de qualquer investidura, antes de qualquer cargo, são pessoas. Claro. Né? Que tem suas famílias, enfim, tem suas comemorações de final de ano. A partir daí tem a questão posse. Você Sim. acorda no Ano Novo pronto para uma série de medidas. E começa cedo, não é cedo. isso? Porque tem uma missa na catedral e depois a posse realmente que é lá na frente do Palácio Lauro Sodré, que aliás a gente ia gravar lá, não é, Marcelo? É. Mas aí, como está em obras, gentilmente nos cederam aqui o Palacete Está sendo Faciola. preparado, recuperado para a posse. Para a posse, né? Sim, mas então me conta. Porque, na verdade, a posse, o programa de posse, ele envolve uma série de eventos. Tá. Isso que é importante esclarecer. Okay. A posse é constituída de uma missa, isso já é tradicional. Ok. Né? Há uma celebração em ação de graças, pelo mandato, pelo momento. Você tem a cerimônia de posse, como a gente diz, constitucional. A posse, efetivamente, é dada pelo Poder Legislativo. Sim, a Assembleia Legislativa que investe o candidato eleito na função do cargo. Embora ele já tenha sido diplomado, porque a diplomação também é um pouco antes. A diplomação é o último processo do calendário eleitoral. Compete à Justiça Eleitoral, ao Poder Judiciário. Tão logo concluído o resultado da eleição, ele é proclamado eleito no dia seguinte ao segundo turno, como houve, né, para nós agora nas últimas eleições gerais, ele é proclamado. A partir da proclamação, ele é diplomado, ou seja, ele reconheceu apto, que ele foi realmente eleito, diplomação tá tudo certo. Você está apto a tomar posse. Ok. E aí, dia 1º de janeiro, vem a posse em si, que é dada pelo Poder Legislativo. Então, note, há uma integração de ações dos 3 poderes. Então, ele vai à missa, ele sai da missa, ele vai para a Assembleia Legislativa para oficializar a posse ali. E depois ele vai para o palanque lá na frente do Palácio Lauro Sodré. Que chama de transmissão da faixa governamental. Que é outra pergunta que eu quero te fazer. O governador, o Helder Barbalho, ele foi reeleito. A gente sabe que quando há uma eleição, uma primeira eleição, o governador anterior entrega a faixa para o novo governador. E aí, quem é que entrega a faixa? E nem sempre entrega, né? Nem sempre entrega. Bom, mas isso aí a gente vai deixar para lá, tá? Essa fofoca a gente esquece, apaga. Mas e aí, quando é um governador reeleito, quem entrega a faixa? Nós estamos conversando, Ana, no momento em que a legislação que disciplina toda essa atividade faz 50 anos. Olha. É o decreto 7274 de 9 de março de 72. Interessante. Ou seja, 50 anos de um decreto que estabeleceu parâmetros para a posse dos presidentes da República. Entendi. Então, e aí note, o governador, prefeito, para os estados e municípios no Brasil. Então, o que acontece? Quando você é reeleito, você não sai do cargo, você continua investido. Então, porque pela lógica, o que acontece? O mandatário que encerra o seu período de governo, ele encerra oficialmente 31 de dezembro. Tá. Então, 1º de janeiro, você já tem um boldo. Tá. Se é o mesmo, ele já chega à posse como governador. Entendi. Então, ele já chega com a faixa? Não. Ele já chega investido da função de governador. Entendi. Quando ele presta o compromisso constitucional perante o parlamento, né, renova
digamos, os votos, o compromisso como governador do estado, você não tem uma figura oficialmente estabelecida para lhe passar a faixa. Que já é seu, pois é, essa é a minha curiosidade. Com você. Então, o que acontece? Um caso mais recente, para que nós temos, por exemplo, a presidente Dilma, que foi reeleita, a última das reeleitas. Né? O que aconteceu? Coube naquele momento somente a uma pessoa apresentar a ela a faixa. Entendi. Ela própria retirou. Uma pessoa do cerimonial, então. Você colocou. Ah, entendi. E Marcelo, você tinha me falado. Como não há previsibilidade legal, você tem aí uma possibilidade enorme de tornar isso um momento simbólico, convidar alguém da população, convidar alguma pessoa de plena... Alguém da família, não há. Não há nada que previsto. Tá, que diga, entendi. É tal pessoa. Quando a gente conversou antes, você me falou que tinha uma curiosidade sobre a questão da faixa. Dá para contar? Sim. A faixa ela é revestida de muito simbolismo. Sim. Né? A presidencial, inclusive. A presidencial, para você ter uma ideia, a faixa presidencial ela ficou escondida durante décadas. Um funcionário do Palácio do Planalto, naquele momento em que o Brasil viveu, ele simplesmente guardou a faixa embaixo do colchão e ela ficou guardada por muitos e muitos anos. Tanto que ela está aí hoje graças a essa... Mas é a mesma faixa? É a mesma. Ah, tá. É a mesma faixa. O interessante é que na federação a faixa é a mesma. Tá. Nos estados nem sempre. Entendi. Nós já vimos casos em que as faixas a cada mandato ela é refeita. Refeita. Né? E isso pode, não tem problema que algum? Possa. Se você for me perguntar como cerimonialista, eu vou lhe dizer que o interessante é que a faixa fosse única. Porque ela é um instrumento de exercício do poder. Sim. Então, se eu concluo o meu exercício de poder, nada mais lógico que eu passe para você. Entendi. E o simbolismo, né, está aí. Agora, a contemporaneidade, a modernidade, a falta de uma legislação específica faz com que, muitas vezes, essa faixa seja replicada e outros. Entendi. A faixa presidencial, você tem toda a faixa, ela tem uma joia, né? Entendi. Que é aquilo que fica na roseta, colocada aqui. Okay. Então você imagina, isso é uma joia de valor inestimável para a República do Brasil. Com certeza. Você não mensura valor. E aí é que começa o poder da tradição. Entendi. Né? Quando você começa a replicar isso, imagine, talvez nem o ourives, com o trabalho da época você tenha consiga hoje. Reproduzir. É verdade. Né? Então, provavelmente não terá, né? Exatamente. A nossa faixa governamental, para que você tenha uma ideia, o broche, que é essa joia que eu me refiro, ela é feita por produtores locais. Entendi. E aí tem toda a questão do regionalismo, todo esse apelo, a importância da valorização da produção regional, e é uma joia igualmente bonita, construída pelo brasão do estado, e aquilo é um alfinete que atraca ali para dar... Então, se mudar a faixa, a joia... A oficialidade vai junto. Da faixa. Entendi. E o interessante é isso, porque a faixa você só usa nas datas especiais, nas datas oficiais. Nos estados só existe uma data magna, por lei, é uma lei federal que estabelece que todo estado tem que escolher uma data. A nossa é 15 de agosto, né? Que é a adesão do Pará à independência. Então seria um dia que, digamos, é um dia para se usar faixa. Você pode usar faixa em momentos de alta solenidade, quando você recebe um chefe de Estado, um chefe de governo, uma autoridade de expressão, enfim, importante, é a hora de você usar a faixa. A faixa é um adorno solene. É um acessório solene que compõe o traje do mandatário. Voltando um pouco à questão da data do dia 1º, você também havia comentado comigo que vai haver uma mudança. É isso? A gente pode falar sobre isso? Pode. Essa posse agora de 1º de janeiro é uma posse que já começa histórica, porque será a última vez, sabe? Não vamos deixar todo mundo. Vamos deixar depois todo mundo curtir o seu Réveillon. É a última vez que a posse vai ser realizada em 1º de janeiro. No ano passado, o Congresso Nacional aprovou uma emenda constitucional de número 111 que estabeleceu agora a posse do presidente da República para 5 de janeiro e a posse dos governadores para o dia 6. Porque já houve uma época em que a posse acontecia em março. Sim. De 88 para cá, as posses elas são legitimadas a partir da Constituição. Então essas alterações são constitucionais. Sim. Daí a emenda. De 88 para cá é que ela passou a ser 1º de janeiro. Com a Constituição de 67 para frente, ela era em 15 de março. Assim como ela já foi em 31 de janeiro. Olha! Assim como no período imperial, aquele período de 1800, ela era em 15 de novembro. Nossa! Até o início do século... data da proclamação da República. Alusiva a isso. Então, note, a posse, ela oscila. E quando você vai ler, conhecer a história do Brasil, você vê, Ana, isso é interessantíssimo comentar,
você observa que há várias datas no meio de todas essas datas fixas que foram períodos políticos muito intensos no Brasil. Então, os mandatários assumiram datas completamente diferentes. Nós já tivemos presidentes que assumiram em julho. Nossa! Então, depende da história política do Brasil, sim, do momento, eu entendo. do regime de governo, do que acontece no país. Gente, é uma aula de história, não é? A gente poderia ficar aqui conversando com o Marcelo horas a fio, e o Marcelo falando mais para a gente sobre esse assunto que é muito interessante e que eu acho que todo mundo merece saber, porque são detalhes que a gente que está de fora só ouve, o governador tomou posse, mas a gente não entende todo esse simbolismo e todas essas regras que são exigidas e que são legais, pelo que eu estou entendendo, não é, Marcelo? Nada é feito por acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem é um porquê. Entendi. É muito interessante, Ana, esclarecer aos seus web espectadores que a posse é uma solenidade popular, ou seja, uma solenidade pública. Entendi. Claro, entendi. Você tem mecanismos que muitas vezes restringem o acesso pela questão do ambiente onde ela é realizada. Ambiente, o parlamento tem uma limitação. Com certeza, exatamente. Né? São prédios públicos, órgãos públicos, repartições públicas. Mas lá fora, na hora que ele está no palanque, a população toda pode ficar na praça. Você toma posse perante o parlamento e imediatamente você vem ao povo, que foi quem ele elegeu. Sim, discursa, que é justo, não é? A faixa é aos olhos do povo. Entendi. Então é uma festa pública, solene, regimental, oficial, mas que é toda cercada dessa necessidade. Ela precisa contar com o povo. Claro. Você está vendo a pessoa que vai governar a jurisdição onde você vive, a comunidade que você pertence. Então, esse sentimento popular é importante não se perder. A posse é uma solenidade popular. Deixa eu te fazer só uma última pergunta. Já houve algum momento em que o governador não ficou num palanque lá fora, e sim em uma daquelas janelas do palácio? Sim. Nós tivemos uma posse há muito tempo atrás, agora eu vou ficar lhe devendo só quem foi para não cometer nenhum equívoco. A posse foi feita do balcão. Aquela sacada... Por isso que eu te perguntei. Aquela porque sacada eu me lembro do balcão. Nos palácios a gente chama de balcão. Era feita ali. Entendi. Por um motivo muito lógico. Você fala, já está todo mundo lhe vendo. Exatamente. As coisas evoluíram. Mais alto, Você tem hoje uma estrutura logística de palco, de construção, de coisas temporárias para que a posse... E que é televisionada, né? É transmitido em rede. Pois é. Então, quem não puder ir até lá, mas pode assistir em casa. Na posse passada, na primeira posse do governador Helder Barbalho, nós fizemos algo interessantíssimo. Nós convidamos crianças da Fundação Carlos Gomes e elas ocuparam esse balcão justamente para que se mantivesse o simbolismo do uso. Entendi. Então, logo o governador recebia a faixa no primeiro piso, perante o povo, a céu aberto, as crianças em cima cantaram, saudando, representando tudo isso, né? O momento da chegada do novo, nada melhor do que a criança para fazer isso. Foi um momento muito especial. Eu imagino. A gente já estive porque a gente se envolve, se emociona. Sim, eu já estive uma vez na posse de um governador, não foi do governador Helder, foi do antigo, do governador Jatene. Eu já estive e é realmente tudo isso que você está dizendo. É tudo muito simbólico, as pessoas ficam muito emocionadas com aquele momento. É o dia que você vê os lanceiros, que é a guarda oficial do Estado. É o dia, agora não mais, mas você via o Rolls Royce, que é um carro super emblemático, né? Que hoje já não está em circulação, enfim, por motivos mecânicos, técnicos aí. Então você tem toda uma simbologia. É um dia de bandeira, é um dia de florão, é um dia de todos os planejamentos colocados. Isso traz para a gente, né? É um revival da nossa infância. É história, né? E a gente tem que respeitar isso. Gente, a gente infelizmente vai ter que interromper, porque senão eu vou ficar falando aqui o dia inteiro. Queria agradecer demais ao Marcelo, que é um amigo do coração, daqueles que a gente guarda dentro do peito. Para além das câmeras. Para muito além das câmeras. E agradecer aqui à direção do Palacete Faciola, que gentilmente nos recebeu. Foram, assim, super gentis, atenciosos, carinhosos com a gente. E te dizer que você não perca a posse, né, Marcelo? Posso convidar? Isso, deve. Convidar todo mundo. Marcelo, quer fazer? Faz você o convite. É um compromisso de cidadania assistir a posse. Faz você o convite. 1º de janeiro, a partir das 9 horas, é transmitido ao vivo pela TV Cultura, é transmitido por todos os veículos.
pelos sites, enfim, pelos portais. Assista, porque é um momento importante, né? em que você se torna parte da história do Pará. E quem você elegeu, nada mais justo do que você estar lá, né, presenciando quem você elegeu. Gostou do conteúdo? Compartilha, assina aqui o nosso canal. Um bom final de ano para todo mundo. Vão lá, assiste a posse, 9 horas, já deu tempo de acordar. É tranquilo, semana que vem a gente volta a conversar. Obrigada, Marcelo, mais uma vez. Gente, beijos, tchau, tchau.